E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e o trabalho constante dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar mais um dia de estudo do livro Nosso Lar. Estamos no capítulo 46, Sacrifício de Mulher. No último programa, nós estávamos conversando sobre o que o André Luiz nos relata, que ele, apesar de todo o trabalho, né, de todo o serviço nas câmaras de retificação, ele ainda continuava com saudade da família. Já tinham se passado 9 meses, não, 9 meses não, 1 ano na realidade, desde que ele chega à colônia, e ele ainda não tinha oportunidade de visitá-los. E ele conta que essa saudade era amenizada pela visita da mãe, que de vez em quando descia até Nosso Lar para vê-lo. Nós comentamos que esse tipo de visita se dá sempre, não é? Entre os desencarnados, como ele mesmo coloca aqui, mas também acontece entre nós. Nós lemos a pergunta do Livro dos Espíritos a 87, a 89 e a 90, que falam que os espíritos, para ele, é só eles pensarem, os superiores, né? Quando eles pensam, nós também fazemos isso, é que a gente não tem consciência. Mas eles têm plena consciência que quando eles pensam, eles estão perto da pessoa. Porque os espíritos disseram a Kardec que o pensa onde, né, quando a alma pensa, ela se transporta até o lugar onde está o pensamento dela. Então, a mãe do André Luiz jamais o abandonou, e isso o ajudava a amenizar um pouco a saudade. E o que também amenizava a saudade era o trabalho. Então, a gente vê a importância de todo o trabalho útil, de todo o serviço útil, que nos ajuda, não é, na nossa caminhada evolutiva. O quanto, por isso, não é por outro motivo que o trabalho é uma lei de Deus. Que enquanto a gente trabalha, a gente se desenvolve intelectualmente e moralmente também. E aí, vamos começar a ler a partir do parágrafo 7, não é? A última vez que nos avistáramos, no caso ele e a mãe, ela me disse que tencionava cientificar-me de projetos novos. Então, a última vez que ela viu o André Luiz, ela falou: olha, meu filho, eu estou aqui com os planos, estou com os projetos, mas depois eu te falo. Aquela atitude maternal de suave conformação nos sofrimentos morais que lhe feriam a alma sensível comovera-me profundamente. Que novas resoluções teria tomado? Intrigado, esperei-lhe a visita, ansioso de conhecer-lhe os planos. Então, ele está contando que ele sabia que alguma coisa ia acontecer de novo, porque a mãe da última visita falou para ele: ó, meu filho,
eu estou com os planos aqui, com os projetos, estou amadurecendo, né? Ela bem já sabia o que ia fazer, mas está preparando ele também. Ela também, porque, ao que parece, todo mundo conhece esse temperamento meio que explosivo e precipitado de André Luiz, porque ela também está comendo pelas beiradas. Ela já sabia o que ela ia fazer, mas ela já foi falando para ele devagar: ó, meu filho, tô com um projeto, né? Isso que a Teresa tá falando, a gente vai ver mais adiante a reação dele, mas em outras obras mais adiante, a gente vai ver a reação do André Luiz de alguém bem tempestivo. É isso, todo mundo quando conhece ele vai nas colônias de sofrimento, só para a gente fazer uma comparação com o que está acontecendo aqui nesse parágrafo. Quando ele vai em regiões de sofrimento, de dor, é que os espíritos falam e recebem deboches daqueles que estão lá, não querem se melhorar. E aí ele vai, por que a gente não acaba com isso, joga um raio aqui, tudo são intempestividade. Ele é assim ainda. Ainda é. Né? É o autoconhecimento. Ele ainda é assim. Mas como quase todos nós. Ele diz que estava esperando a próxima visita, já que de vez em quando ela vai lá, porque ele quer saber esses projetos. Parágrafo 8. Com efeito, nos primeiros dias de setembro de 1940... minha mãe veio às câmaras e, depois das saudações carinhosas, comunicou-me o propósito de voltar à terra. Em tom afetuoso, explicou o projeto, mas, surpreendido e discordando de semelhante decisão, protestei. Olha só, aí... E a gente vê que não é fácil a mudança, a gente sabe por nós mesmos, né? A gente conhece os nossos defeitos e sabe quanto custa mudar assim um cadinho de nada. E ele ainda é o mesmo André Luiz. Agora você vê, o homem tá lá por favor da mãe, do Clarence, é doente, é considerado doente, em convalescença, e vai discordar da mãe, como se a mãe tivesse errada e ele certo. Olha o absurdo, não é? É o que ele diz aqui. Como é que ele fala? Mais surpreendido e discordando, olha só, discordando da mãe que mora em círculos superiores. Ela não mora ali com ele, não, na colônia. Ela mora em lugar muito superior ao nosso lar. Mas isso é a humildade que a gente vê nesse espírito, né? Ele bota aqui o que ele sente. É isso aí. Não é? Ele mostra o que ele é. Então, essa atitude dele é ainda uma atitude que ele devia costumar ter enquanto encarnado. Né? Ele não concordava, alguém não concordava com ele, o negócio. Porque no fundo, fervia. A gente lendo, toda vez que a gente lê uma obra, um livro, a gente se aprofundar na leitura, a gente vai ver os ensinamentos que tem, principalmente nas obras psicografadas pelo Chico, porque a gente está realmente vendo ali o que aconteceu, o relato do espírito ali, fiel. Não tem intervenção aqui do médium, não tem. É tal a pureza da mediunidade do Chico. Então a gente está vendo aqui, através do estudo da obra, que o que ele quer é o quê? Ele está numa colônia, né, com tudo que tem ali, né, todo o trabalho, tudo certo, na organização, na higiene, no trabalho, na fraternidade que reina. Ele está gostando disso tudo. O que ele quer? Trazer a esposa e os filhos para ele. Por vontade dele, desencarnava todo mundo e morar lá e está tudo certo. É a mesma coisa do céu beatífico, que a gente sempre acreditou. Vamos morar todo mundo no céu. Jesus perdoa os nossos pecados, está tudo certo. Não é assim que funciona. Então, por isso que ele não está concordando. Se ele está no nosso lar e está numa sociedade tão bem, tão boa, tão do bem como é, imagina a mãe dele que está numa colônia superior. Então, por que a senhora vai fazer na Terra? Pelo amor de Deus, não tem nada aqui lá não. Fica quieta lá onde a senhora está. O que há é o entendimento que ele tem, que muitos de nós temos ainda. Porque ele está desencarnado, ela também, mas o sentimento é o mesmo da gente encarnado. Quando a gente tem um ente querido que tem que passar por uma situação, a gente não quer ver ele naquela situação. Mas aquela situação ali, muitas vezes, é o melhor para ele. É isso que a gente tem que... É fácil de falar. A Teresa falou assim,
Olha como é que ele é verdadeiro. Ele está botando aqui o que ele sente. Por isso que os espíritos superiores permitiram ele para escrever para a gente. Por quê? É o que a gente sente também. Não é fácil isso não. A gente tá rindo, a gente ri, mas isso não é fácil. Alguém gosta de ver o ente querido passando por uma doença no hospital, por exemplo? Não. Mas aquilo muitas vezes é o melhor para ele. Os espíritos dizem que a doença é maquiagem do espírito, muitas vezes. Porque ali no leito de dor, a gente raciocina melhor, a gente pensa melhor na vida, a voz amansa. A gente tem um amigo Filinto, né? Filinto, né? Por saudade. Ele, uma pessoa um tanto um pouco nervosinha, mas às vezes quando dava uma dorzinha de barriga, que ele comia demais, a voz amansa. Aí ele chamava a esposa dele, a Cecília, mainha, traz um chazinho, a voz amansava, ficava calma. É assim que a gente é. Então, o raciocínio é o mesmo aqui. O que a senhora vai fazer lá na carne? Vai sofrer tudo de novo? A senhora está bem aí, fica quieta aí, sossega? Não é? Por aí. Aí ele né? Então ele vai. O jeito que ele vai protestar é dessa maneira. Não concordo. Não concordo. Pronto. Protesto. Ela é superior, mas ele não concorda. Voltar a senhora à carne, por quê? Internar-se de novo no caminho escuro sem necessidade imediata? E aí, no Livro dos Espíritos, a gente vê por que é pior reencarnar do que desencarnar. Os espíritos são unânimes em dizer isso, e no Livro dos Espíritos a gente vê isso claramente, porque eles falam sobre isso. Na pergunta 339, o momento da encarnação é acompanhado de uma perturbação semelhante à que se experimenta ao desencarnar? Então Kardec perguntou aos espíritos. Renascer é complicado igual morrer? Resposta: muito maior e principalmente mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão, no nascimento, entra nela. Então, olha só, nessa pergunta, os espíritos estão aqui, o André Luiz, lógico, ele não podia dizer para ela não concordo, mas ele tem essa clara noção de que tá no corpo é muito mais complicado do que tá fora dele. Então, por isso, essa pergunta. Aí Kardec, novamente, faz uma pergunta sobre isso, 340. O instante que o espírito deve encarnar é para ele solene? Realiza esse ato como uma coisa séria e importante? Resposta: é como um navegante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se vai encontrar a morte nas ondas que enfrenta. Então, a analogia que os espíritos fizeram é com uma viagem ao desconhecido. Você não sabe o que te espera no oceano, né? Pode ser calmaria, mas pode ser tempestade. E na 341, ele fala assim: a incerteza em que se encontra o espírito sobre a eventualidade do sucesso das provas que vai suportar na vida é motivo de ansiedade antes da sua encarnação? Resposta: uma ansiedade muito grande, uma vez que as provas dessa existência retardarão ou adiantarão o seu progresso, de acordo com o que tiver suportado, bem ou mal. Então, o André Luiz tem por isso que ele está tão ansioso, mas lógico, a mãe dele não, né? Mas ele está ansioso porque ele sabe que, como os espíritos disseram a Kardec, a reencarnação num corpo de carne é algo como se fosse uma viagem a um local distante, desconhecido, e você não sabe como é que o mar vai estar, né? Se você, não foi a analogia que eles fizeram, que é como uma viagem que se faz ao desconhecido, né? E que você não sabe se vai encontrar uma calmaria ou uma tempestade. No livro Renúncia, que o Marco tanto fala aqui com a gente, a Alcione, quando ela tem essa proposta que ela fala para o Astênio, né, que é o mentor espiritual dela, 2, né, quando ela fala para ele da intenção dela voltar à Terra para ajudar
a família espiritual dela e a alma gêmea dela, ele fala para ele, olha, você vai estar num corpo de carne, você vai desejar dar filhos a ele, você não vai encarnar para isso. Então é Alcione que mora, né, muito mais evoluída provavelmente que a mãe de André Luiz, que é um anjo, né, no dizer de... Mas ele foi... No caso, ela foi alertada. Olha, olha o que ele diz. A frase dele é essa. Ó. Marco vai ler do livro. Apesar de nossos bons desejos, querida Alcione, não creio que Pollux obtenha desta vez o êxito imprescindível. Seu esforço de agora será uma experiência proveitosa, mas possivelmente ainda não logrará a coroa da vida. Não, mas você não falou que ele disse para ela. Você vai dar... Olha que você vai dar num corpo de carne. Não é isso que tem que ler. Vamos Já ponderaste nos obstáculos imensos? Isso. Lembra que o próprio Jesus, penetrando na região terrestre, foi compelido a se aniquilar em sacrifícios pungentes. Recorda que as leis planetárias não afetam somente os espíritos em aprendizado e reparação, que somos nós, mas também os missionários, que não somos nós, da mais elevada estirpe. Que é ela. É Alcione. Que é Alcione. Da mais elevada. Experimentarás igualmente o ouvido transitório. Esquecimento. Que é o véu do esquecimento. E embora não tanto agravados em virtude das tuas conquistas pessoais, né? Sentirás o mesmo desejo de compreensão e a mesma sede de afeto que palpitam nos outros mortais. Para esclarecimento desses problemas, minha querida, o mestre deixou à comunidade dos discípulos profundos ensinamentos do Evangelho. O mundo, representado por maus sacerdotes e falsos doutores, buscou tentar o próprio Jesus. Então, mas só que é o jeito como se fala, né? Tudo, ele falou. Mas ele está falando para ela aqui, porque o Emmanuel coloca que é para nós. É claro que ele sabia que ela ia sair vitoriosa, que o Paulo, mas ele está falando para aprendizado de todo mundo. Né? De todo mundo. E por isso o André Luiz, mas é o jeito dele falar, não concordo. Agora você vê. Não concordo. Não concordo. A mãe mas a gente superior, faz isso com Deus todo dia, não é? A gente não faz, a gente só não fala. A gente fala às vezes, eu não concordo. Não concordo, por exemplo, não. É o que eu falei. Quando o senhor errou. Um ente querido nosso adoece gravemente. Eu não vou nem falar em desencarnado, mas adoece gravemente. O que a gente faz às vezes? Não se desespera? O desespero é não concordar com Deus. Eu faço isso, pelo amor de Deus. Eu e a Tereza, nós estamos repetindo aqui o que os espíritos estão falando. Nós somos papagaio de pirata. A gente está vendo se grava. Repete, né? No coração. A Tereza segue um papagaio na internet. Como é o nome dele? Bicudo. O bicudo é danado. O bicudo é muito engraçado, o papagaiozinho que tem lá. Então a gente só repete, né? A gente é o bicudo aqui da história, porque a gente não faz, estamos longe disso, a gente só está dizendo. É o nosso interesse pessoal que está na questão de número 895 do Livro dos Espíritos. Ele fala assim, postos de lado os defeitos e os vícios que todo mundo tem. Qual o sinal mais característico da nossa imperfeição? O que caracteriza a nossa imperfeição? É claro que orgulhosos e egoístas nós somos ainda. Nós somos, como diz os espíritos, séculos de sombra ainda carregados. Mas o que mais caracteriza a nossa imperfeição, a gente pode botar a máscara de santo, dar bom dia, boa tarde para todo mundo, mas o que caracteriza é o interesse pessoal. Mexeu naquilo que nos interessa, aí não. Eu te amo se você fizer o que eu quero. Não é assim? É assim. Por enquanto ainda é assim. Um outro exemplo que a gente tem nos livros de André Luiz, né, na obra de André Luiz, quando mostra claramente o medo de uma nova reencarnação, é no livro Missionários da Luz, no capítulo 13. Quando Segismundo, que é um espírito trabalhador, um benfeitor no mundo espiritual, apesar de ter cometido erros no passado, né, em vidas anteriores, mas ele, antes de reencarnar, ele tem muitos amigos, mas na hora que chega, né, o dia
de fazer a ligação do espírito dele ao perispírito da Raquel, que vai ser a mãe dele, ele desanima. Ele dá medo. A gente vai ver daqui a pouco aqui um outro personagem que também vai mostrar essa mesma paura, né, que é medo, né, de voltar ao corpo de carne, porque aí até os espíritos disseram isso para Kardec, né? Muitos de nós temos medo de desencarnar, mas o medo maior, com certeza, vai ser o de voltar, porque aí a gente vai ter consciência de que vai experimentar novamente. E aí a mãe dele continua falando. Mostrando nobre expressão de serenidade, minha mãe ponderou. Agora ela vai começar a esclarecer para ele os motivos que levaram ela a fazer esse projeto de uma nova reencarnação. Não consideras a angustiosa condição de teu pai, meu filho? Aí ela joga para ele, né, uma pergunta. Você não acha que seu pai está padecendo muito, né, lá nas zonas umbralinas inferiores? Há muitos anos trabalho para reerguê-lo e meus esforços têm sido improfícuos. Laerte é hoje um cético de coração envenenado. Não poderia persistir em semelhante posição, sob pena de mergulhar em abismos mais fundos. Que fazer, André? Terias coragem de revê-lo em tal situação, esquivando-te ao socorro justo? Então, ela está tentando mostrar para o André Luiz que tudo que ela tem feito pelo pai, que se encontra lá aprisionado, lá no umbral, com as duas amantes, ela não tem conseguido grandes resultados. E aqui uma coisa muito importante da gente ver, o espírito, mesmo no mundo espiritual, ele pode continuar errando, porque senão a gente pode achar que morreu, fica daquele jeito e não pode piorar a situação. Sempre pode, porque o livre-arbítrio continua. Então, ela está percebendo que se ela não tomar uma atitude mais drástica, mais séria com relação à ajuda que ela está dando a ele pode se chafurdar mais no lamaçal, vamos dizer assim, que ele está. Outra coisa que a gente observa aqui é que pode haver obsessão no mundo espiritual. A obsessão, que às vezes a gente acha que a obsessão é só de quem morreu para quem está encarnado. De desencarnado para encarnado. Mas aqui as duas mulheres estão obsediando Laerte. Então lá a mãe do André Luiz está percebendo que ele está sendo obsediado, subjugado por essas duas mulheres que eram amantes dele. Claro que não é por acaso, se Deus permite, porque elas, o comportamento delas é resultado do que ele plantou no coração delas. A gente não sabe o que ele prometeu, como é que ele iludiu, porque não era uma amante, só eram duas. Então, a gente não sabe o que aconteceu ali naquele triângulo amoroso, mas boa coisa não foi, porque é onde eles estão. E ele agora, né, porque faz até um certo sentido, ele as explorou, porque as explorou. Agora, elas, como não o perdoaram, elas estão explorando-o. Então, mas isso a gente vai conversar no próximo programa, porque a gente... Muito interessante, tem muito ensinamento para gente. Já estamos chegando ao fim, né, do programa de hoje, agradecendo a todos. Queremos mandar um abraço para todos os ouvintes que têm tanta paciência e carinho para conosco. E lembrando que o Marco sempre diz aqui, nós somos papagaio como papagaios de pirata. A gente está estudando junto. A gente ainda não consegue fazer quase nada do que eles ensinam para a gente. Mas olha só, nós que somos donas de casa sabemos, para fazer um bolo tem que ter receita. E tem que ter receita, a gente tem que ler a receita. A receita é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que é a receita do melhor remédio para as nossas vidas, e a doutrina espírita, que traz Jesus de volta, não é? Novamente na sua pura mensagem. Então, estamos aqui estudando para a gente aprender a fazer o bolo da nossa evolução. Ela cada faz um vez bolo melhor. em 10 minutos, rapidinho, muito bom, muito gostoso. Um abraço a todos. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.